Zé, vamos confirmar então com o André Marinho aqui, antes de eu me despedir de você. Andrezinho, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Morning. Você confirma essa informação do Zé ou não? Olha, eu confirmo o seguinte, Paulo. Primeiro, agradecer Paulinha, Vini, Zoe, Joel, obrigado pelo convite. De fato, meu dia de ontem com a repercussão desses vídeos, né? Se eu pudesse resumir isso numa imagem, me imagina aquele filme de ação americano de 96, o Twister. Eu estava segurado no rabo da vaca naquele vendaval. Então, foi uma repercussão assim que superou todas as expectativas. Mas, voltando à vaca fria, trocadilho não intencional, eu queria te dizer, Zé, que, de fato, as pessoas que estão sempre obcecadas em querer ter uma leitura mais ampla de o que foi uma simples confraternização, um evento social em torno do pacificador Michel Temer, que ele realmente, inegavelmente, exerceu um papel de conciliação que foi fundamental para distensionar os atritos que estavam permanecendo e estavam escalando entre os poderes. Então, não foi, longe disso, um jantar para grandes articulações nos salões da aristocracia, os Illuminati reunidos numa mesa para tentar destronar Bolsonaro. Tinha pessoas de todas as tribos, inclusive, se fosse um jantar em torno de uma articulação para promover um impeachment, o Kassab, que era da tese do impeachment antes do dia 7, agora já se posicionou com um tom de veja bem, não é bem assim. O governo, em tese, teria ganho uma sobrevida, um fôlego agora com esse movimento que foi capitaneado muito habilmente pelo presidente Temer. Mas, certamente, ele está muito celebrado. Você dá para ver que ele está de espírito leve e alma doce, né? Está sendo recebido sob aplausos em todos... Não, não cabe a mim afirmar isso, até porque não foi assunto Marinho, nesse sentido. Olha, o Marinho está muito articulado. Não foi assunto nesse Está liso, né? Eu tenho uma pergunta. Porque não foi o caso. Esse tema não foi aventado em nenhum momento. Eu tenho uma pergunta, que é realmente a pergunta que todo mundo quer saber agora. A gente viu louças maravilhosas, vasos incríveis, absolutamente incríveis. Nossa. Não, é de um Realmente. nível. O Marinho fala que tinham várias tribos reunidas lá. Várias. Nossa Senhora. Uma diversidade, né? Uma diversidade ali. Eu digo... Impressionante. De tribo que tinha ali. Era impressionante. Mas eu quero saber de você o seguinte. Eu digo no sentido... O que você comeu? Porque o Qual prato era o tá cardápio? vazio ali. Eu quero saber o que você comeu. Belíssima comida árabe caseira, do mais alto nível. Eu tive o privilégio de poder desfrutar disso. E essa comida árabe gira em torno de trigos maravilhosos, importados. Curiosidade do Paulo. Era esfirra folhada ou simples? Eu fui dormir foi o que eu tuitei. Eu fui dormir com um jantar árabe suntuoso e acordei com uma bela sobremesa que foi a repercussão do vídeo. E eu fiz de um grão de bico um belo hummus tahine. Então, muito bem. Essa foi a minha abordagem. Você quer apertar mais o Marinho? Fica à vontade. Sim. Dizem que se quebrasse um vaso ali, o salário de todo mundo ali estaria comprometido por mais de 5 anos. Mas, seguinte, quem fez a gravação foi o Elcinho mesmo? O Elcinho Moco, o assessor do Temer? Foi ele sim, de uma forma bem despretensiosa, só para registrar o momento. E eu até agora estou querendo entender qual foi a cronologia dos fatos que fez chegar em torno de 00:50 do início da terça-feira nas mãos do jornalista Ricardo Noblat, que inclusive me constatou que foi talvez o tweet de maior repercussão dos últimos tempos nas redes sociais dele. E ele definiu muito bem aquele momento. Ele disse que caiu na rede e ali se alastrou que nem rastilho de pólvora e não deu outra. Vocês não viram nenhum tipo imensa. de problema naquele momento que ele estava gravando, disso vazar, de ter algum possível constrangimento? Eu confesso para você que isso nem estava sob consideração, pelo menos da minha parte. E agora, é natural que as pessoas que podem ter talvez um dedinho maldito, um ímpeto ali para talvez divulgar um vídeo daquela representatividade, não deu outra, cara. Acabou que deve ter sido, vou divulgar para um melhor amigo e do melhor amigo para outro melhor amigo, na confiança, e você sabe como é que é. Mas o curioso é que só a parte que você estava imitando o Bolsonaro foi a que vazou, né? Achei meio que... Inicialmente. Bater de frente. Eu achei que foi para bater de frente e meio que ridicularizar o acordo aí que o Bolsonaro fez e assim ele perder o apoio da base. Eu vi desse jeito. Você sabe que eu tenho estima por você, Zoe, mas eu lamento que os bolsonaristas estão sempre imersos
essa paranoia permanente, né, em buscar teses exóticas, conspiratórias, para o que era um simples... algo que eu faço desde os 8 anos de idade. Em todos os ambientes sociais que eu passei, eu sempre trago as minhas imitações desde moleque, trazendo risada, leveza, descontração e uma leitura maior com um propósito subrepetício para abalar os alicerces da República. Isso é... Marinho, posso botar uma coisinha? Só fazer uma observação. Inclusive, eu fiz, e que fique claro, só para ressaltar aqui, Zoe, logo na sequência, no mesmo dia, todas as outras imitações que eu também fiz, como eu sempre faço, numa pegada hiperrealista, fiel ao discurso dos personagens, foram divulgadas. Trump, Biden, Ciro, Dória, Sérgio Moro, no final, até que não foi divulgado. Então, isso não se sustenta, realmente não se sustenta. Eu quero ver você imitando o Alexandre de Moraes. Peraí, o Marinho conseguiu um feito aqui, que eu, pelo menos, nunca tinha visto. O Temer riu. Rio. O Temer é bem-humorado. Ele é bem-humorado. Ele é espirituoso. Ele já riu com a gente aqui. Eu nunca tinha visto o Temer rir. Marinho, e a constatação é que o Marinho é um grande imitador. Eu ia começar por isso. É indistinguível. Assim. Mas não dá pra dizer se é o Bolsonaro ou se é você falando. Assim, é o pesado pé no saco aí. Tá me enchendo o saco aí, esses dois aqui. Impressionante. Apesar das discordâncias políticas, tem que concordar que ele realmente é o melhor dos últimos tempos. São as ervas daninhas da Jovem Pan aqui, pô. Toma aí. Vai, Paulinho, em seguida. Mas deixa... Vai lá. Posso dizer pra mim, então? Bom, primeiro, parabéns pela imitação. Valeu, irmão. Eu não tenho dúvida de que o publicitário aí do Temer, talvez sondando uma candidatura, queira lançar conteúdos do Temer e coisas assim, mostrando ele em posições favoráveis a ele, tudo que isso tenha sido uma intenção, até desse vídeo ter aparecido, não sei, mas imagino que possa ter sido. Agora, o que me parece é que a percepção popular de um vídeo desses é outra, bem diferente, que não é particularmente boa para nenhum dos envolvidos ali, porque o que parece é o seguinte, tá, a nata do establishment político, Temer, Kassab, nomes associados aí a essa política que está sempre negociando, articulando. Mídia contrária a Bolsonaro, inclusive, Globo News. Empresariado, como o seu pai, inimigo do Bolsonaro. Nas ginarras, todos juntos, ridicularizando o Bolsonaro. O que parece? Parece que a narrativa do Bolsonaro está ali ilustrada. É o establishment junto. Todos esses homens velhos, ricos, poderosos, os donos do poder no Brasil, ridicularizando a figura do Bolsonaro que, poxa, tenta fazer diferente, mas esses sacanas aí ficam sempre no caminho. Você não acha que essa é a percepção que sai? Eu compreendo perfeitamente você e outras pessoas poderem chegar a essa conclusão. De fato, a estética é muito sedutora para que teses como essa possam acabar sendo aventadas, cara, mas eu realmente te garanto que estão atribuindo uma importância para esse jantar absolutamente sobreestimada. Não vem ao caso, não é para tanto. Realmente foi essas pessoas que ficam imersas nesse noticiário político e vê, sei lá, desdobramentos políticos debaixo da cama, não foi para tanto. E, de fato, eu faço a minha imitação do presidente Bolsonaro, fiel ao personagem, em todas as minhas iterações, todas as minhas versões, todos os momentos que eu faço. Inclusive, ontem, no Mais Um Podcast, eu fiz a matéria na manifestação do dia 12, fiel ao personagem, confrontando vários desafetos dele. Então, tentar atribuir a mim, com o meu retrospecto, enquanto imitador, enquanto artista das imitações, eu acho que não corresponde com a verdade. Eu entendo que a estética possa acabar sendo um terreno fértil para que teses como essa apareçam. Mas eu prometo, cara, não passa só de mais uma sessão de imitações despretensiosas num evento social que não tinha nenhuma intenção de tentar menosprezar A, B ou C. Eu sou fiel aos meus personagens e justiça seja feita aqui, vocês têm que concordar comigo que o presidente Bolsonaro me dá um material interminável para eu poder desenvolver o personagem e levar a absurdo, né? Tentar extrapolar ali os trejeitos ou as falas dele e fazer disso graça. Nada mais, nada menos. A graça do humor é o incômodo. Se não tiver um incômodo, perfeitamente. O humor é subversivo, o humor é contestação. Doa quem doer. Paulinha, essa é a minha abordagem. Eu falei aqui no começo do programa que eu acho você um dos maiores imitadores do Brasil. Eu acho mesmo, eu acho demais. Obrigado, desde a primeira vez que você veio no Morning, me lembro bem, eu fiquei super impactada com esse seu poder de imitar. Fez um puta sucesso na época, né? Foi realmente chocante. Eu, como foi a minha primeira a ligação, né, que você fez, né, do Trump e Bolsonaro. Era muito legal, bom. muito legal. Eu, como Temer, também fecho os olhos e imagino que outra pessoa. Eu tenho isso em comum com o nosso ex-presidente. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim,
Você é um ótimo imitador. Incrível, todo mundo reconhece isso em qualquer espectro político. Mas no Pânico hoje, e muitas vezes nas suas redes sociais, você fala muito de política, você se posiciona muito, né? Você tem ambição política, você não liga de se posicionar, mas é um artista, é um imitador. O que você pretende com esse movimento? Ou também você não pretende nada, é só uma questão de estar ali opinando, porque você acha que, enfim, há um espaço para isso? Olha, Paulinho, eu nunca cobicei estar na posição que eu estou na dinâmica atual do programa. O fato é que o programa Pânico ganhou um contorno muito politizado e eu me vi na posição de um brasileiro indignado com os rumos do país e engajado, que tem o privilégio de ter um microfone da potência e do alcance da Jovem Pan, de poder dar as minhas opiniões. E eu arco com as consequências delas, eu sou responsável pelas minhas ações, falas, omissões. Então, isso tem me dado também uma gangorra de emoções intensa ali no Pânico. Obviamente, eu encarno ali, eu encampo ali uma posição minoritária dentro da emissora, mas faço com muito gosto e muita convicção. E eu acho que a sensação que eu tenho é que eu cresci 10 anos em 2. Nesses embates. Tem dia que você vai melhor, tem dia que você toma um frango, mas eu acho que o saldo é amplamente positivo para mim a nível pessoal. E, de fato, hoje em dia, eu estou trilhando uma carreira como comunicador. Essa é a minha única pretensão. Eu estou focado única e exclusivamente nisso. E, para isso, eu quero cada vez mais me cacifar como alguém que consegue, de fato, travar um diálogo com absolutamente todas as vertentes. E a minha atuação no meu canal no YouTube é a maior testemunho disso. Eu já recebi desde Reinaldo Azevedo a Glenn Greenwald. Estou prestes a receber o Augusto Nunes e o Nando Moura. Vou divulgar amanhã a entrevista com o economista Ricardo Amorim, ex-Manhattan Connection. Então, você vê que tem uma pluralidade muito grande aí e esse é o meu único foco. Agora, já que eu tenho a responsabilidade para com os ouvintes do Pânico aí, desculpa, de vez em quando brota aqui, enfim, eu te digo o seguinte, a política tem que ser feita com um P maiúsculo. Se eu tive o privilégio de ser convidado para estar naquele jantar, eu encarei aquilo única e exclusivamente como uma forma de poder ter acesso ali a nomes decisores do poder nacional, porque eu tenho essa responsabilidade de me manter informado, de me manter em cima do lance, em cima, de fato, do que está acontecendo e manter relações e ter um canal aberto para estar sempre qualificando a minha apreciação dos fatos do dia a dia. É assim que eu enxergo o que aconteceu naquele jantar, nada mais, nada menos. E as imitações, como eu disse, só mais uma de uma sequência infindável que eu já fiz ao longo da minha vida. E foi um momento só para trazer leveza e descontração para o jantar. Nada mais, nada menos. Marinho, agora, muitos dos ataques que você recebeu, que veio por parte de apoiadores do governo, se deve, obviamente, ao fato de hoje você ser um grande crítico, né, do governo Bolsonaro. E mais do que isso, ser um grande crítico que no passado foi um apoiador, né? Então, muitas pessoas se utilizam disso, de dizer que você antes estava com o Bolsonaro e agora, por uma mágoa, utilizam também a figura do seu pai, é que você hoje faz críticas mais, um pouco mais contundentes ao governo Bolsonaro. Como é que você reage a isso? Eu reajo com muita serenidade, porque a verdade sempre esteve do nosso lado e, apesar dessas narrativas que sempre tentam colar a minha vida pregressa, eu sempre tento ser o portador das verdades inconvenientes no programa. É verdade inconveniente que, apesar de qualquer passivo pessoal, rompimento que parece que foi em outra vida, já quanta água já passou debaixo dessa ponte, o atual presidente traiu sistematicamente todo o rol de promessas que o elegeu. Eu vi o candidato Jair Bolsonaro nascer na minha própria sala. Eu fui testemunho ocular de capítulos decisivos e alucinantes da trajetória do que talvez foi a candidatura mais improvável da história republicana brasileira. Então, nesse sentido, foi um privilégio. E eu também não gosto de ficar remoendo. O meu mantra do momento é mais humor e menos rancor. Não sou santo nessa história, mas pelo menos cada princípio, pelo menos você se norteia por isso, almeja isso, você tenta ter uma postura aspiracional diante desse ideal, né? E é assim que eu estou tentando pautar a minha atuação agora. E quem diz que eu tenho algum rancor, ressentimento, eu acho que isso já está bem pacificado dentro de mim. E se as minhas críticas são contundentes e incisivas hoje, é porque o presidente é o pior inimigo de si mesmo. E ele
recorrentemente dá motivos para isso. Então, a gente se vê de frente, a gente analisa cada caso concreto e eu dou meus comentários e arco com as consequências e a repercussão deles. Se isso acaba causando arestas aí com o público bolsonarista, lamento, já faz parte do meu dia a dia e o que não mata fortalece. E eu diria que eu estou cada vez mais tranquilo aí, porque esse governo cada vez mais está... Para os apoiadores é defender o indefensável, justificar o injustificável. Não sou da tese de que quanto pior, melhor. Podem perceber a minha isenção nos meus comentários, sim. Eu tento sempre sopesar cada caso específico. Então, eu também não vou entrar nessa onda odienta aí de só tentar descredibilizar tudo. Agora eu tento me ater aos fatos. E, como eu sempre digo, a bigorna da realidade. Muito bem. Ô Zé, deixa eu passar a bola para você, justamente falando um pouquinho mais do Michel Temer, porque ontem surgiu aí um boato, surgiu uma discussão de que talvez o Temer pudesse sair a deputado federal. Essa história pode proceder, Zé? O que você pensa sobre isso? Olha, o que nós observamos por aqui, e os comentários estão abertos nesse sentido, é de que ele saiu da toca, né? Começou a dar entrevistas, conversar, circular, se reunir em jantares como esses. Antes ele estava restrito lá à sua casa e só falava com os assessores mais próximos, com alguns líderes. Então, assim, é um sinal claro de que ele se coloca na política. Perguntado por vários colegas que me relatam, né? Eu não conversei com ele nos últimos dias, eu até já conversei várias vezes com ele, nos últimos dias não, no último mês não, ele nega assim, de uma maneira que não fica peremptório, ou seja, ele não nega e nem confirma a volta à política. Mas as respostas dele são mais no sentido assim, eu já fui presidente da República e tal. Não indica muito essa história de voltar a ser candidato para deputado, não. Talvez um acordo ali para o Senado em São Paulo ou a presidência da República. É que essa história do que aconteceu nos Estados Unidos contra o ex-presidente, né, Donald Trump, isso aí, a esperança é que ele, um experiente político, um senhor mais de idade e tal, possa repetir o que aconteceu na política dos Estados Unidos. Então, eles chamam a saída Biden brasileira, talvez isso alimente a história. E, olha, política é isso, é se apresentar, não é nada mais do que isso. Se a coisa rolar, segue. Se não, fica apenas na apresentação. Mas que ele mudou a postura, mudou, está saindo mais, está dando entrevistas e é assim que se porta um político. Muito bem, Zé, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um abração para você e a gente se vê amanhã. Muito bem, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Zé. O Paulo Azul está querendo uma imitação do Marinho aqui, né? Eu queria perguntar só mais uma coisa para o Marinho. Tá, claro, claro. O Marinho é o único cara que entende, junto comigo, o quanto o nó da gravata do Dória é bom. É bom. Verdade. Paulo Matias. É um puta nó. Tendo a concordar. Não tem como. É um nó, assim, que impõe É difícil um certo de fazer respeito. nó de gravata desse jeito? Não sei, essa é a pergunta. Eu queria saber do Marinho justamente o que ele acha disso, mas brincadeiras à parte, eu queria mais também uma avaliação sua sobre terceira via, né? Quem é que você acha que hoje é o nome que desponta dentro de todos esses que foram na manifestação como um favorito para ser o representante de uma terceira opção? E pegando carona na pergunta do Paulo, como é que você interpretou também o fiasco, né, que foram as manifestações, porque foi muita pouca gente na rua, né? Como eu sempre digo, eu tento me pautar, me pauto objetivamente pelo que aconteceu. De fato, um público muito esvaziado e acaba que a ausência de público ou a presença maciça de público só acaba que reforça ou enfraquece narrativas. O fato é que o Brasil segue com a economia em frangalhos, com o governo sem rumo, submisso ao STF, sim, e realmente com problemas crônicos. Agora, analisando precisamente o que aconteceu, eu atribuo o seguinte, Vini, cara, o brasileiro, de modo geral, e vocês concordariam comigo, eu imagino, está descrente, está desesperançoso, está desiludido com a política de modo geral. Especialmente após a frustração, em grande parte, aí, de mais um ciclo eleitoral frustrado, com reformas no atoleiro, com avanços sociais aí também estagnados, a economia também, no ponto morto. Então, de modo geral, você pode imaginar que o brasileiro não quer se engajar nessa altura do campeonato. Somado a isso,
a mudança tardia do perfil das manifestações do dia 12, tentando trazer várias colorações políticas, a maioria das pessoas não se sente representada por essa mescla tão ampla, né? Então, acabou que foi mais um fato que dissuadiu a presença mais maciça. E, além disso, a ausência de um nome. Brasileiro não vota em partido, nunca votou, vota em nomes. Então, enquanto não tem um nome para catalisar essas forças, para reunir essas forças tão díspares e soltas aí, então, não vai haver um consenso. Não vai haver um consenso. Apresentados. Quem que foi na manifestação? O Amoedo, foi o Ciro, foi Mandetta, o Dória, foi o Mandetta. Qual desses, na sua avaliação, é o mais Tebet. competitivo? E, olha, eu reluto aí ficar fazendo um prognóstico tão cedo. O meu lema lá no Pânico é que ainda há tempo. Mas o tempo vai se esvaindo, né, cara? Porque, exatamente. Porra, se a tal terceira via continuar encastelada, achando que vai haver um clamor popular maciço para ungir um nome específico, não vai. O próprio Moro, que talvez teria a melhor tese, a melhor narrativa para erguer uma candidatura, está... provavelmente por uma questão até de compliance ali na empresa até dele. Até outubro, né? Eu imagino que seja... Essa foi a informação que eu tive também, Paulo. Mas... você não vê ele ter uma defesa apaixonada do legado dele. Os próprios apoiadores dele ficam frustrados. Então, você tem que ter aquilo roxo, né? Deveria ser definido o nome urgentemente? Se querem ter algum tipo de competitividade, não deveria ser definido esse nome, independente de quem seja, mas claro, um nome. Claro, eu tenho dito assim. Inclusive, o único momento ali, inclusive talvez uma interna aqui do jantar, nada bombástico, mas em determinado momento as pessoas perguntaram, Kassab, e aí o panorama político e tal, qual é a tua leitura? Ele fez em linhas gerais, mas aí eu cheguei a comentar com ele, Kassab, você não teme que, mais uma vez, os postulantes da terceira via vão ali para tentar ter um cabeça de chapa no partido, ser o puxador de voto, e assim, em nome desse cálculo miúdo político só para poder eleger bancada, vai fracionar o voto inteiro da terceira via, que muitas pesquisas indicam que está entre 45% e 55%, vai fracionar o voto e vai sobrar o segundo turno de bandeja para Lula e Bolsonaro, que são faces da mesma moeda inflacionada do populismo brasileiro. Então, eu acho que, pelo andar da carruagem, é preocupante, porque não se vê quem é que vai ser o agente que vai reunir todas essas forças. Quem é que vai ser capaz de mostrar que, diante dessa conjuntura sem precedentes histórica, vai ser necessário ter um senso de grandeza, de pragmatismo inédito, para poder, de fato, firmar e solidificar essa articulação. Agora, sobre o que o Zé disse lá, poxa, essa é mais uma tese que os bolsonaristas estavam aventando, né? Que o presidente Temer poderia evitar vir para uma candidatura a deputado federal. O Temer se elege candidato a deputado federal se ele for fazer lua de mel com a Marcele na China durante a campanha inteira. Ele se elege presidente da Câmara, se ele quiser, sei lá, fazer uma imersão, um coworking para tentar dissuadir ali o Talibã. Não tem chance alguma disso acontecer. Eu acho que Zero de candidato a deputado federal? Eu acho isso bem distante. Posso queimar a língua também, não quero ficar aqui cravando, mas eu não vejo isso mas saiu no da futuro toca do para alguma Temer. Foi o que o Zé falou. Saiu da toca para alguma coisa. Ele estava até meio... Para alguma coisa ele saiu. Sem dúvida. Agora, foi até o que eu exaltei, e eu acho que está claro isso, né? É o dos cases de pós-presidência melhores administrados e mais exitosos de todos, né? É alguém que instituiu medidas amplamente impopulares, várias reformas, que não necessariamente tinham adesão popular, e contava com reprovação histórica, né? Mas desde que ele saiu da presidência, o público foi, de certa forma, generoso e ele conseguiu se mostrar como esse estadista. Bolsonaro deu uma ajudinha. Deu uma ajudinha? Zoe, em seguida, Joel, para a gente fechar. Ô, Marinho, eu queria que você imitasse aí o Alexandre de Moraes pra gente. Por que o Marinho não imita o Alexandre de Moraes? Não sei. Eu fiz até uma mensagem agourenta com ele vestido com aquele... Eu fiz um vídeo encenando, lancei no próprio dia 7, está no meu canal, quem quiser ver, Bolsonaro versus STF, a Suprema Reunião. É um Zoom call entre o ministros Marco Aurélio, Fux, Barroso, com o presidente Bolsonaro vestindo a camisa do São Bento, que o Nilson César aqui dos esportes me deu. Foi a única camisa de time pequeno que eu tinha, aí botei bem no estilo Bolsonaro. E no final, ainda tem uma invasão de hacker do Roberto Jefferson diretamente da prisão,
com o Daniel Silveira vestido de leão conservador, junto com o negão do WhatsApp, o Coringa do Heath Ledger e o Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral. Festa! Na cela com o Roberto Jefferson. Gente do céu. E então e aí no final eu coloquei o Alexandre de Moraes entrando com trovões e uma música fantasmagórica. Ele: eu sei o que vocês fizeram e falaram na reunião passada. Aquela coisa. Ele tem uma vozinha meio paulistana que conversa assim, porque de fato nós temos que botar a Zoe na cadeia junto. João, pra gente fechar. Mas ele tem um negócio, eu não captei ainda não, Zoe, mas eu tô lapidando. Mas foi o suficiente para eu... Imagino que é um processo, né? Você construir a imitação começo. perfeita. Né? Mas o meu tema vai continuar sendo o Alexandre mesmo. Nos protestos bolsonaristas do 7 de setembro, um dos motes, um dos temas era a liberdade de expressão, que supostamente estaria em risco. Você acredita que está em risco a liberdade de expressão? Olha, eu acho que, de fato, vários dos inquéritos são questionáveis, duvidosos. As prisões preventivas, como você bem disse lá no Pânico outro dia, também são passivas de crítica. Alguns até onde me consta, alguns desses aliados aí, como o Felipe Moura Brasil até colocou, os reacionários aloprados aí que foram deixados pelo caminho. E isso é muito revelador também da índole e da praxe do presidente Bolsonaro, né? Para poder preservar os seus e a quem, de fato, serão os avalistas, os fiadores da continuidade do governo dele, ele descarta e finge que não viu todos aqueles que colocaram sua vida e sua pele em jogo. Agora, de fato, é inegável que você percebe um STF bem voluntarioso, né? Você vê uma incursão para tentar abafar uns arroubos autoritários pontuais que, de fato, assim, inegavelmente, já estão codificados em lei. Estão codificados em lei, no Código Penal, incitação ao crime, bem como o financiamento dessas práticas. Eu acho que, para mim, o caso do Roberto Jefferson salta mais aos olhos, né, Joel? Porque ele era dirigente partidário, ele dava com dinheiro público, então tem esse agravante. Agora, a liberdade de expressão, de modo geral, pode ter, sim... Eu até entendo os bolsonaristas verem através dessa ótica, dessa lente, mas, de modo geral, eu considero amplamente assegurada no Brasil. Mas são sinais que a gente tem que ficar atento e tentar evitar que isso se alastre. Marinho, nosso tempo acabou, cara. Só uma coisinha. Maravilha. Que o Joel insiste em falar que as manifestações foram de bolsonaristas, foram de pessoas que defendem a liberdade, e a liberdade, por exemplo, do Marinho continuar imitando. Não tinha nada a ver com o Bolsonaro, imitar, então, tá? no dia 7. Tinha nada a ver. Tinham bolsonaristas, tinha nada a mas ver a com pauta foi liberdade. Tinha muita nada a gente ver, que não era Liberdade de ser bolsonarista. Eu tenho tempo para um recadinho final. Tem uma pauta que é muito maior que o Bolsonaro, é liberdade, gente. Só um minuto. Marinho, obrigado. Valeu, Eu Paulo. queria muito que a galera pudesse seguir o Marinho lá nas redes sociais. Qual que é teu Insta, Marinho? @ABMarinho. A de André, B de Brasil, Marinho. O teu canal lá no YouTube. Canal do André Marinho. Amanhã tem entrevista com o economista Ricardo Amorim e vários novos videosketches aí com as imitações. E assistam esse aí do Bolsonaro vs STF, que ainda está bem relevante. E o que você queria falar? Eu só queria dizer o seguinte, porque todos aqueles bolsonaristas que tentaram encampar a hashtag como se eu fosse um bobo da corte, claramente têm um conhecimento histórico faltoso, né? Porque na Idade Média, os bobos da corte, e isso você vê na obra principalmente do grande bardo inglês William Shakespeare, eu cito o Rei Lear, A Noite dos Reis, eles eram as pessoas do reino que tinham os ouvidos dos monarcas e que eram, assim, hábeis malabaristas, exímios artistas, declamadores de poesia. Então, eram pessoas muito celebradas pela sua perspicácia, inteligência e tinham acesso à pequena corte, ao povo, eles tinham acesso ao que estava sendo dito ali na base e eles faziam graça disso junto à corte. Então, mal vocês sabiam... Falar a verdade. Eles eram o bobo que falava a verdade pro poderoso. Falava a verdade pro poderoso, perfeito. Organiza aí um jantar parecido com aquilo pra gente. Tá na minha conta. É o mínimo. Vamos fazer acontecer. Paulinha, obrigado, Vini, Marinho. Zoe, obrigado. Valeu. Joel, tamo Abraço. juntos. Obrigado.